Obrigado, professor Marcelo Neves. É a minha honra e o privilégio, tanto mais surpreendido, que eu não estava devidamente avisado, que eu usufruí para além do privilégio de encontrar a rapaziada, que é a minha turma, e encontrar uma ocasião desse sincretismo que faz a grandeza da universidade do mundo e que tem se radiado no Brasil. Essa ideia fordista da autoespecialização, do desmonte das abstrações, enfim, da não compreensão da estética como importância na formação dos nossos valores, já está cobrando. Ela me o micróbio da política está em mim e na minha geração desde sempre. Naquela data, nossa geração vivia a ditadura e nós, ao contrário do que possa parecer hoje, nós nos felicitávamos, nós escolhíamos a nossa ansiosa busca, que é de todos nós, desde sempre, estarmos na vida ansiosamente buscando ser felizes. Na nossa época, a felicidade era uma busca perseguida no ambiente subjetivo, espiritual. Não estou falando de religião. Era o namoro, era a poesia, enfim, eu com 15 anos de idade ganhei um prêmio internacional sobre a vida e a obra de Camões. Era uma monografia e eu escrevi uma peça em que eu era contemporâneo do Camões nas maluquices aí com 15 anos, porque esta era a abastança felicitante que a minha geração vivia. Modernamente, parece que as nossas novas gerações estão induzidas, mais ou menos conscientemente, a referir a sua busca angustiante pela felicidade no ambiente materialista, consumista. E isso é, talvez, a grande explicação macroscópica da perplexidade que a humanidade vive hoje. De maneira que, mais ainda, é gravemente importante esse encontro sincrético entre literatura, direito, política, porque a vida é holista, a vida não é essa coisa segmentada, fragmentária, muito menos a vida, a felicidade, especialmente, se encontrará no material. Há de se restaurar na humanidade, e essa é a tarefa ancestral hoje dos políticos que têm alguma coisa na cabeça, dos estetas, dos artistas, dos intelectuais, e eu fico muito, muito feliz mesmo de encontrar um auditório cheio ao redor assim, dessa convergência espiritual, né? E aí, em Shakespeare, no Júlio César, a gente pode encontrar, se quiser, é só procurar e vale a pena ler, assim, ela é agradável, é uma história, é um épico, é um romance, romance talvez seja um certo exagero, né? Mas você encontra, por exemplo, ali nas preliminares, uma coisa que você vai encontrar em Getúlio Vargas no Brasil, que é um homem, ao concluir um certo ciclo na vida pública, ao não ter mais objetivos complexos a alcançar, põe-se num certo cinismo e começa, talvez inconscientemente, a adorar a própria morte, desde que ela seja uma morte também épica. Então, hoje é histórico, embora seja Shakespeare que chama a atenção, embora ele sempre tenha sido cético e compreende o destino da humanidade na mão do homem, ele põe um vidente, um visionário, um místico qualquer, dizendo: cuidado com os ídolos de março, César. Olha os ídolos de março, né? Os ídolos de março seriam mais ou menos a data aonde vai acontecer. E aquilo hoje parece ser, e depois o César, antes de sair de casa, Calpurnia disse para ele: não vá ao Senado hoje, o que você vai fazer lá? Né? De novo, uma coisa meio fatalista. Eu abri as entranhas de um bicho, não sei qual era o animal que ele sacrificava naquela data, o Ibama naturalmente não existia ainda, né? E ali dá uma coisa meio mal escrita: vá não, fique em casa não, hoje tive um dia de folga. E o César: vou. Parece que ele sabia que ia morrer. E foi ali buscar uma morte épica, que talvez fosse a única morte que coubesse aquele que, como descrito aqui, começa como uma espécie de aristocrata falido e, por um gênio militar extraordinário, ele vai ganhando o protagonismo na proporção em que Roma
Roma decai. Um dos companheiros que leu o Júlio César aqui para nós, olhou pelo aquilo que mais me fascina hoje, que é o tiranicídio. Pronto, falei. Né? Essa é uma piada sofisticada. Essa é uma piadinha sofisticada, mas nós estamos em um ambiente de Shakespeare na UNB. Né? A parte que mais me interessa hoje em dia do Júlio César é o tiranicídio. E ela foi lida assim, mas não é assim que o Shakespeare lê. E eu vou recuperar isso para falar sobre o Brasil, que é o que eu posso, talvez, mais utilmente colocar aqui. Só me apaixonei, isso aí, não mandei. Né? Então, o Júlio César, ele vai crescendo, afirmando, né, o gênio militar e as conquistas que vão reforçando os cofres de Roma, e, ao mesmo tempo, Roma vivencia um período de decadência que o Shakespeare viu, e que dá num grande moralista, num grande puritano, de quem eu também tenho me lembrado muito, inclusive degolando um rei. Ele volta para casa desambiciosamente, depois o parlamento se corrompe, ele volta de novo, e depois acaba ele também pagando o preço desse despotismo esclarecido, que é outra coisa na qual eu tenho pensado muito contemporaneamente no Brasil. O Júlio César, então, vem como resposta despótica esclarecida à decadência da República Romana. E a decadência da República Romana problemas coletivos. Mas repare, a multidão precisa, às vezes, acrescento eu, às vezes, no verso do poeta, de alguém mais alto a ligar, do cearense, né? Raimundo Fábio e Belchior, ou dos dois. Eles fizeram muitas composições juntos. E o meu amigo Belchior sumiu. Não consigo achar. Essa música só foi feita para mim. Está em Montesquieu cientificamente quando demonstra os formatos de como os governos, os estados podem se organizar. Está em Maquiavel, né? Ancestralmente está em Maquiavel, e isto tem este momento extraordinário, que é o papel que eu interpreto, porque aí uma importância na questão da retórica, mas fundamentalmente a ideia de que uma massa excitada, irracionalmente posta diante de um fato, no mesmo minuto, ou dentro da mesma, sei lá, não cumpre mais os seus deveres substantivos e adjetivos com a República Romana. E aí parece que é necessário encerrar-se um ciclo. O poder ainda não é propriamente popular, mas auto-referido popular, porque você